Olá família Abrindo a Mente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Se gostar do conteúdo, dê um like, para que o algoritmo possa divulgar para outras pessoas, inclusive notificar na tela do seu celular ou do seu PC o momento em que subirmos o nosso vídeo diário no nosso canal. E no final deixo o meu zap pessoal para batermos um papo, o meu Pix, caso você queira colaborar com essa obra. Bom, o nosso tema de hoje é o meu irmão discordou de mim. Eu sou de uma família de 5 irmãos. O meu irmão mais velho é o Toinho, o segundo irmão é o Nequinho, o terceiro irmão é a Neide. Quarto é o Chaga, Francisco Chaga. Aliás, quarto é eu. Na ordem da idade sou eu. O quinto é o Chaga. Sexto, aliás, 6 pessoas. Interessante que quando eu vou contar, eu só penso em 5 irmãos, porque eu me tiro de fora. Comigo são 6 pessoas, né? E o meu irmão encostado ao mais velho, o irmão Nequinho, que é presbítero, quando em 2014 eu deixei de fazer parte do sistema, eu uma vez pedi a meu irmão mais novo que convidasse ele e convidasse a minha mãe para ir lá em casa para eu conversar com eles. Eu estava entristecido com a minha mãe, porque assim que eu tomei a decisão e eu disse que eu ia ficar na minha casa um tempo, eu ia deixar de fazer parte da convenção e da reunião de obreiros no Templo Sede em Fortaleza como pastor, mamãe, ela questionou e disse, então quer dizer que não é para congregar é errado. Aí eu expliquei e ela disse, então você se acha mais inteligente do que os outros. Eu estou aprendendo errado então. Então, aí durante 5 anos eu notei uma diferença. O meu irmão que é presbítero, se ele sentar no lugar e demorar um pouco, ele pode cochilar. Mas aí eu notei que se eu começasse a falar alguma coisa de fé, o sono pegava ele mais rápido, ou ele se apressava para não discutir comigo, mas não era motivo de discussão também. Desde que eu aceitei a fé, completando 17 anos, que eu sempre fui tagarela, sempre falei a palavra. Então agora eu achava monstruoso, mesmo eu não estando fazendo parte do sistema, mas eu sempre primei mais ainda pela palavra, né? Eu achei monstruoso não falar nada, então eu notava uma diferença. O meu irmão mais novo, a gente antes discutia, mas agora discutia mais, era uma oposição, alguma coisa que eu falava. Aí mamãe, quando ela ia lá em casa, era muito rápido. Se eu abrisse a boca e falasse alguma coisa de fé, ela tremia muito, atingiu o sistema nervoso dela. Então eu notei algo muito mal aí. Eu falei, poxa, eu fui a primeira pessoa a aceitar a fé na minha casa, minha família morou comigo, o meu irmão era diácono, consagrei ele a presbítero, o outro mais novo consagrei auxiliar. Chamei para o quadro de auxiliares e, no mínimo, eu não chamo eles para me acompanhar em nada. Eu não estou chamando eles, não estou dizendo nem vá nem venha. Mas por que ficar diferente comigo, né? Então aí primos, outros parentes, outras pessoas começaram a me atirar pedras e eu não via nenhum parente me defender, principalmente minha mãe. Então eu estava chateado, ressentido, eu estava com raiva, sabe? E eu não queria ficar com raiva. Então eu pedi ao meu irmão mais novo, através do Facebook, que chamasse o meu irmão que era presbítero e minha mãe para eu falar com eles. Então, a minha mãe havia falado para as pessoas da família que não gostava de falar comigo porque eu atacava os pastores. Porque meu ataque era o seguinte: há mais de 10 anos eu pregava e dizia que os temas Sonho de José, Promessa Não Cumprida, Mefibosete na Mesa do Rei, Lodebar Nunca Mais, Dia da Vitória, Dia da Virada, Restauração, Restituição, eram mensagens de autoajuda, eram mensagens falsas, era para falarem de amor, de dons, virtude, novo nascimento, a cruz, a salvação, o arrebatamento. Eu resumi tudo isso em falar de amar a Deus e o próximo, que é o mandamento que Jesus deixou. Se eu amo a Deus, amo o próximo, já está bom demais, né? Crendo na vida eterna, no Messias, já está bom demais. Mas enfim. Aí chamei meu irmão, chamei minha mãe. E eu disse, mãe, mamãe falou que eu ataco os pastores. Como é? Eu fico atrás de uma moita na surdina
na butuca, na encolha, eu fico com o facão ou com a espingarda. Como é que eu ataco os ungidos de Deus? Aí eu falei, eu não ataco, eu protesto, mas eu protestei na pele. Eu abri mão desse império, desse reino, e não quis fazer parte. Digo, mas eu não posso ser um tipo de um Jeremias, de um Micaías, de um Elias, eu não posso ser, eu tenho de ser um rebelde atacando os homens de Deus. Eu não sou pastor também, então sou consagrado na mesma convenção que eles. Então, se estão pregando prosperidade e é falsa, é só para os líderes, o pessoal continua na pobreza. Eu passei 1 ano e meio fazendo campanha de quilo com meu carro para ajudar pessoas carentes. Ele dando carona a pessoas que precisavam ir no hospital e não tinha carro em algum momento, ajudando. Então, o que está de errado nisso? Elias não foi contra 850 profetas de Baal e de Azera, então só porque eu não estou concordando, eu estou errado. E aí, eu conversei ali, e aí meu irmão, que nunca tinha falado nada disso, deixa eu falar aqui uma coisa. Ele disse, olha, é o seguinte, você é meu irmão, eu amo você, onde você estiver, ali eu estarei. Que você precisar, o que eu puder, eu farei por você. Agora, teve 2 coisas que você falou e eu não gostei. Você falou contra a Bíblia e eu amo a Bíblia, então eu não gostei. Você falou contra Salomão e eu amo Salomão, então eu não gostei. Então, no momento, psicologicamente, eu ouvindo ali, eu falei, não, tudo bem, você tem razão. Deixei assim. Depois, eu vi ele e falei, meu irmão, vou te dar uma ideia aqui. Comecei a falar mais ou menos. Então, eu vou esclarecer isso aqui. Quando eu aceitei a fé, eu já tinha uma coleção de folhetos, porque sabia que tinha mensagem, que tinha versículos da Bíblia, que eu guardava na carteira e em alguns lugares. Se eu visse um folheto no chão, eu apanhava. Eu comprei um curso bíblico que um evangelista de uma igreja Bet Shalom, era Bet Shalom? Não, Nova Vida, que era lá do bairro Santo Antônio de Mossoró, onde eu morava. Ele fez um curso por correspondência e os livretinhos, as coisas lá que ele podia me dar de presente, eu comprei, porque eu amava. Então, todo livro que eu via, eu comprava. E lendo a palavra e jejuando todo dia, e lendo a Bíblia todo dia. E amando a palavra, e buscando e buscando. E eu busquei e encontrei o que eu queria. Eu tinha de buscar o melhor da palavra. E eu amei tanto a palavra que cheguei a renunciar de fazer parte do sistema, porque eu entendi que o sistema que eu estava fazendo parte, mesmo que eu não estava fazendo igual eles faziam, estava despertando e mostrando a verdade, mas não ia surtir muito efeito. O Messias, ele ensinou nos montes, ensinou nos barcos, na beira da praia, mas não ficou dentro do templo dos fariseus o tempo todo, porque não aceitavam o ensino dele. Ele entrou a primeira vez, tentaram apedrejá-lo. Entrou a segunda vez, tentaram jogá-lo pela janela do templo. Né? Então é o seguinte, eu resumi, eu até disse a ele, meu irmão, foi cursando o seminário que aí, história do cristianismo, e estudando sobre bibliologia, sobre a história, sobre a Bíblia, escrita em 1600 anos, por homens em diferentes épocas e situações, mais de 40 autores e blá blá blá, eu fui pesquisando e aí eu fui chegando às conclusões. E o que acontece? Aí eu digo mais claro aqui. O que acontece é que a Bíblia foi escrita começando pela tradição oral. Não foi simplesmente a hora de confeccionar os livros da Bíblia, simplesmente pegar tudo original que tinha sido escrito quentinho, saído da forma da imprensa de lá. Não, 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 não. Ela iniciou-se com a tradição oral. Foi alguém contando, narrando o que aconteceu. Aí tem aí o segundo detalhe. Todos os originais da Bíblia se perderam, não se tem mais, não se dá notícia que se tenha. Se você procurar o professor Fábio Sabino, ele norteia essa realidade, não se tem originais. Se você procurar o Newton do Demolidor de Mitos, no canal no YouTube, ele é teólogo e ele pesquisou e ele viu, essa realidade não tem mais, não contém originais. Se você procurar algum dos escritores maiores considerado nos Estados Unidos, que já escreveu acho que quase 100 livros, você vai ouvir relatos que
ele falou que houve 400 mil alterações nos textos. Se você for procurar contradição da Bíblia, vai encontrar mais de 15 mil contradições da Bíblia. Se você for ver e pesquisar, você vai ver que a partir da hora que ela foi extraída do aramaico para o grego ou para outra língua, seja o latim, seja o que for, ela entrou numa fase chamada paráfrase, já perdeu a originalidade, o sentido das palavras para ser interpretada. E se você for procurar estudar o que é interpolação, e aí você vai ver a confecção que se faz do livro de Gênesis, como foi que eles confeccionaram, vai descobrir, você vai ver que o livro de Gênesis é mitológico. Era uma linguagem que permitia você contar histórias, uma linguagem com mitos e histórias que não aconteceu. Você vai ver que o livro do Apocalipse foi o último que inclusive não era canônico. Era espúrio, era deuterocanônico, era apócrifo, não era inspirado. E por último resolveram colocar na Bíblia. E aí você vai pesquisar, você vai ver as traduções que foram feitas do aramaico, você vai ver que quando chegou no grego, por exemplo, uma linguagem cheia de contos, de mitos e contos de fada e muitas lendas e muita coisa que a própria linguagem já não ajudou muito, porque assim, foi o helenismo. Na verdade, hoje o americanismo faz com que tudo que você encontra tem um inglês lhe forçando a você aprender inglês. O próprio Alexandre lutou para que os judeus, todo mundo aprendesse o grego, né? Que não era a língua original, que era o hebraico, o aramaico, a língua original. Então, você procure a carta de Jerônimo, porque houve o quê? Houve a Septuaginta, houve a tradução de Jerônimo, e você vai ver na carta de Jerônimo, ele pedindo perdão, dizendo que posteriormente a igreja chamaria ele de enganador, porque ele foi forçado pelo Papa a mudar textos da Bíblia, da Escritura. Por exemplo, falando sobre interpolação, aquela palavra que Jesus falou do Evangelho de Marcos, do último capítulo, falando, pregue, expulse demônio, nos originais não contém. Não contém aquela história. E existem textos, existem coisas que foram acrescentadas que não estão ali. Aí você vai dizer assim, não, mas é a palavra de Deus, é isso ou aquilo. Olha, quem foi que se apresentou como palavra de Deus de fato? Não foi o Messias? No capítulo 1 de João, em Apocalipse não diz que ele é a palavra de Deus, permanece a palavra de Deus, não foi o Messias? Agora, se você pergunta se eu creio que existiu profetas, que existiu pessoas falando a palavra do Criador, sim, eu acredito. E eu acredito que ainda fala, sim. Agora, não adianta você pegar a Bíblia Sagrada e dizer, tudo que tem aqui é inspirado, tudo é verdadeiro. Eu já vou te adiantar. Tudo que tem aqui é canônico. Mentira sua, você é louco da cabeça, você é doido. Botaram essa loucura na tua cabeça, você é fanático e um bibliólatra. Você está errado. Você diz que tudo é canônico. Cano é uma vara de junco que tem várias juntas. E então ele é reto. Então, se os livros são inspirados pela escolha de Constantino sobre evangelhos, ou pela escolha, ou ele dispôs pessoas para fazer aquilo. Tem a patrística, viu? Tem os pais da igreja que fizeram traduções, viu? E aí, se o Papa escolhe e diz, eu quero que esses livros que sejam canonizados. Essa visão aí era do Papa, era de alguém. As pessoas escolheram os livros, não foi você que escolheu. E aí? Tem o Apocalipse de João, mas tem o Apocalipse de Pedro, tem o Apocalipse de Enoque, tem um monte de livro que você não conheceu. E eles estavam todos juntos. Então, digamos assim, aí o Papa quer que na Bíblia dele tenha um número de livros, 74 livros, digamos, e tem outro que ele não quer que esteja ali. E aí? Então, aqueles livros são mentirosos? E esses livros aqui, eles quem são os certos? Ah, esses aqui são canônicos. Não é verdade. Canônicos quer dizer os que são por inspiração. Aí Lucas escreveu dizendo o seguinte, eu decidi escrever porque eu especulei, eu vi diversas notícias e aí eu simplesmente achei conveniente, por conveniência, escrever os relatos, a tia, o excelente Teófilo e tal. Eu achei conveniente escrever. Ele não disse que foi inspiração, nem foi nada.
Aí eu digo, você ama a Bíblia? Então pesquise ela, examine ela. Até porque o que o seu pastor está pregando, ele diz assim, capítulo tal, versículo tal. Se ele pegar o assunto e ele tirar os capítulos e o versículo, vai ver que o começo da história às vezes não é ali. E o assunto não termina aonde ele escolheu. Porque geralmente eles não falam o assunto todo como é. Dá até nojo quando eu vejo alguma pessoa gravando um vídeo ou falando e dizendo, olha, irmão, não podemos deixar a congregação. Está escrito em Hebreus, não deixando a vossa congregação como é o costume de alguns. Só que ele não segue a leitura, dizendo que a congregação que está sendo falada por Paulo, ou Silas, ou Barnabé, ou outra pessoa que escreveu Hebreus, ou um dos pais da igreja, ele não diz que aquela congregação é a congregação da graça, que não é para deixar a graça de Jesus Cristo e voltar para as coisas da lei, para guardar o sábado, para a circuncisão, para aquelas coisas da lei. Não está falando de templo, mas infelizmente, toda vez que eles falam ali, eles falam como se fosse um templo, para que as pessoas comprem a ideia e estejam lá no templo. E vai o tempo todo sempre pegando os textos e usando. Então aí, meu irmão, a Bíblia, ela está sendo usada como livro de manipulação, de mentira e de engano. Não, então deixa eu completar outras duas mentiras. Eles pegam ali a congregação da graça, que é no Messias, no corpo do Messias, que é universal e místico, não é num templo físico, porque Jesus disse que a hora chegou e o dia veio, que os verdadeiros adorariam em espírito. Aí os mentirosos dizem que em Hebreus, quando diz não deixando a vossa congregação, é como se fosse um templo de tijolo ou de pedra. Mentira. Está dizendo ali que é não deixando a graça, o novo estado de fé, para voltar para as coisas da lei. Quando pega Malaquias capítulo 3, versículo 10 e começa a falar sobre o dízimo, eles não dizem que ali estava sendo falado para os sacerdotes de Judá, que assumiram o lugar dos levitas, que não era deles o lugar. Eles não podiam, nem Jesus podia pegar em dízimo que não era de Levi, eles assumiram o lugar, e agora estava com a alça na mão, roubavam nos dízimos e nas ofertas alçadas, já tinha até ouro, e não ajudava os carentes, que era a casa de Deus. E eles dizem ali que as bênçãos que Deus manda é prosperidade, é isso ou aquilo. É chuva. Ele disse que mandaria chuva e que a terra dos que repartiam o pão com pessoas carentes seria uma terra deleitosa, as nações viriam como uma terra deleitosa. E ainda disse, por vossa causa repreenderei os gafanhotos, as lagartas, os bichos que atingem a roça de vocês, para que vocês sejam uma terra deleitosa que dá muita comida. Aí eles mentem, dizem que é outras bênçãos, que é dinheiro. Mentira. É igual João, capítulo 10, quando Jesus diz também, eu sou o bom pastor, todos os que vieram de mim foram ladrões e salteadores. Quem? Moisés e todos os outros. É Jesus dizendo, não sou eu. Aí eles correm para a lei de Moisés e dizem, eu danço como Davi, eu faço o que Moisés falou, eu guardo o sábado, eu não comer carne de porco, um monte de coisa lá da lei. E vai lá no Antigo Testamento, porque lá tinha reis, porque lá tinha pessoas estribadas, tinha posições, tinha coisas grandes, e eles querem aquilo. Igual o Edir Macedo fez o templo de Salomão, né? Olha só. Então eles deturpam o texto. E eu agora Sim, então, eu não falei mal da Bíblia em ocasião nenhuma. Eu apenas falei o que os padres e os teólogos, os exegetas, dizem. Ela não veio prontinha do céu, com zip e tudo. Houve uma trajetória toda, e o que você tem na mão não é simplesmente um livro infalível de regra, fé e prática, como ensina a Assembleia de Deus. E não adianta você dizer que você pode pegar esse livro e simplesmente dizer, não, eu vou praticar tudo que está aqui. Não, 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 não. Aí tem lei, tem história, tem poesia, tem profecia, tem lendas, tem mitologia, tem contos folclóricos e tem simplesmente mentiras também, enganos. Tem muita coisa aí enganosa também. Né? Satanismo, tem satanismo também. Tem contos eróticos, tem tudo aí. Então, mas você pode continuar repetindo, dizendo que ela é sagrada, dizendo que é a regra infalível de fé e de prática. Vai praticar o que está aí para ver o que vai acontecer. Se tu praticar, principalmente no Antigo Testamento, vai acabar na cadeia. Né? Mas eu não vou entrar muito nesses detalhes, não. Eu posso provar. Diga nos comentários, quer fazer alguma pergunta sobre isso? Deixa eu agora concluir a outra parte. O meu irmão falou também que não tinha ficado feliz que eu falei contra Salomão. Ora, eu cheguei a chamar Salomão de maçom.
Não que ele fizesse parte da Rosa Cruz, da maçonaria francesa ou inglesa, não. Eu associei, cheguei a apelidá-lo de maçom, mas ele não era maçom, de fato, né? Ele tinha elementos da maçonaria. Primeiro, ele tinha a bandeira do pai, que era o hexagrama, que eram as pirâmides, o símbolo de Dagon. E as duas pirâmides, que quer dizer tanto no céu como na terra. E esse hexagrama, essa estrela de Davi, que é um símbolo da maçonaria, da sociedade secreta, era símbolo de Salomão também. Meu pai até dizia, eu quero um anel com um símbolo de Salomão. Eu queria saber qual era e depois eu descobri, eu vi. E aí o Irão Abib, que foi o que forneceu as madeiras do Templo de Salomão, ele está na genealogia das sociedades secretas como um homem da maçonaria, né? Que maçom quer dizer pedreiro, e Salomão foi o pedreiro que Davi não foi. Foi alguém que construiu um templo, né? E um templo com um saguão, um bunker, com um subterrâneo, como as sociedades secretas costumam fazer as coisas de uma forma secreta. E ali havia 1000 altares. E ali o profeta Ezequiel, ele viu os sacerdotes de costas para o altar, lá naquele subterrâneo do templo de Salomão, e estavam oferecendo incenso para a rainha dos céus, que era Artemis, ou a Diana dos Efésios, a chamada rainha dos céus que Jeremias falou, que era a mãe do Nimrod, o primeiro pedreiro, o primeiro maçom, que construiu a Torre de Babel e construiu cidades, o pedreiro Nimrod. Então a mãe do Nimrod estava ali. E o filho, que seria o suposto filho do Nimrod, o Tamuz, as mulheres estavam chorando com a imagem de ciúmes, ou com a imagem de Tamuz, o filho do Nimrod, o filho do pedreiro, do maçom. Então havia imagens, havia altares para os primeiros maçons, assim, na linhagem maçônica, né? E quando o Salomão falou com Deus nas trevas, olha só, na sombra, a maçonaria tem a coruja, por exemplo, como símbolo de sabedoria, porque se manifesta na sombra, na penumbra da noite, na escuridão, né? E no meio da escuridão foi que um Deus falou para Salomão que antes dele não haveria maior depois dele, só se fosse maior maçom, só se fosse, porque quando o Messias veio, o Messias disse, aqui está quem é maior do que Salomão. Então, o Deus que aparecia no Shekinah, em uma luz resplandecente, em uma fumaça branca, perante o tabernáculo, no Santo dos Santos, depois do altar, depois do alpendre, na barraquinha de 3 partes, de pele de animais que carregava no deserto, apareceu agora em uma nuvem escura, como de nuvem de chuva carregada. Era uma nuvem escura, era uma composição diferente de como costumeiramente se apresentava. E aí o Salomão queimou, acho que 20.000 animais, se me falha a memória, depois eu conferi o texto. Eu sei que ele queimou um sacrifício de animais, de tantos animais, que escureceu o céu, ficou escuro, da forma que a sociedade secreta trabalha. Mas isso, eu ter falado isso, meu irmão falou que se ofendeu porque ele gosta de Salomão. Aí eu digo, eu gosto mais do que você, porque conhecendo quem é Salomão, eu aprecio os cânticos eróticos de Salomão. As máximas de Salomão, as poesias, os cânticos de Salomão, os provérbios de Salomão, as coisas de Salomão. Eu consigo simpatizar com esse cara. Eu sei que ele serviu ao Deus dos hebreus e que em Antioquia da Síria, se não me falha a memória da história, foram queimados muitos livros de bruxaria por aqueles que se converteram e era de Salomão. Agora eu vou adicionar para concluir aqui algo mais. Eu não tenho prova de que ele era maçom. Agora, eu tenho algumas provas de que ele era um pouco mais do que isso, meu irmão. Se você olhar e ver o Bira ou Ivan Lima, que é um ator, que ele fez parte do filme do comediante Mazzaropi, brasileiro, em São Paulo, e ele faz parte dos Fatos Desconhecidos. Ele é um tipo de detetive aposentado, alguma coisa do tipo, eu acho que é isso. Não tenho certeza, mas ele se apresenta como detetive. E ele é um historiador. E ele fala sobre a Goétia, e ele fala sobre a pequena chave, sobre clavículas de Salomão, que seria clavícula maior, clavícula menor, pequena chave, grande chave, e Goétia. Grimórios, livros de invocação de demônios e exorcismos escritos por Salomão, e a história sabe disso, e a Bíblia contém histórias, personagens que estão figurando na história.
E aí, o Vitor Vanilla, que é alguém que trabalha na área do ocultismo do satanismo, que ele tem o canal dele, do Vitor Vanilla, ele fala em um dos seus livros, ele fala que ele conhece o hebraico, e ele fala sobre Salomão. Ele disse que está escrito no Talmud que quando Salomão invocou o espírito que apareceu a ele para fazer o templo, foi ele quem invocou aquele, né? Mas só que está escrito na Bíblia o quê? Que Deus apareceu e falou para ele fazer o templo. Ora, se o pai dele, que era Davi, insistiu em fazer um templo, e Deus falou que ele não ia fazer templo, que Deus mesmo ia fazer um templo para si e habitar no nosso meio, que era o corpo do Messias, o templo do Criador. E depois que ele foi embora, disse que enviaria o Espírito Santo, o entendimento do Pai, que estaria no nosso corpo. 1 Coríntios 13,16, Paulo disse que nós somos o templo do Espírito Santo. Então, resumindo, clavículas de Salomão, o maior e o menor. Clavícula menor, clavícula maior. Pequena chave e chave de Salomão e Goétia. São livros de bruxaria, escrito por Salomão. Aí eu digo que Salomão, ele não foi um maçom, ele foi satanista. Ele foi satanista e os satanistas sabem disso. E o que ele aderiu da sociedade secreta, dos elementos da maçonaria, as pessoas da maçonaria sabem. Mas o que acontece? O que acontece é que quando a gente está em frente a um púlpito e a gente fala essas coisas, todo mundo aplaude. Todo mundo diz, esse cara tem muito conhecimento. Alguns, os que são os cães gulosos, não gostam, eles não querem nada disso. Eles só querem uma forma de convencer as pessoas a transferir o dinheiro e os bens para eles. Mas as pessoas inocentes, se a gente fala para elas, elas não valorizam isso, né? E só atendem se for lá no púlpito, que vai achar que é legítimo. Então eu digo o seguinte, eu amo a palavra, eu amo o personagem Salomão, pelo tempo que ele serviu ao Criador, e digo mais, o mesmo amor que eu tenho por Salomão, posso ter por Vitor Vanilla, posso ter por Daniel Mastral, né? Que falou as mesmas coisas referente a Salomão, sobre essas coisas que Salomão foi um satanista também, e sobre qualquer um. E digo mais, existem muitas igrejas evangélicas, por que não dizer a maioria, que estão falando línguas, que lá na Umbanda e outras religiões afro-brasileiras falam a mesma língua, e o espírito que opera lá, opera nas mesmas igrejas evangélicas em muitos dos casos. Então, agora eu digo, quem está pronto para renunciar tudo pela verdade, e para mim a verdade é o maior mandamento e o único que eu quero cumprir é esse, amar ao Pai com toda a alma, com todo o entendimento e todas as forças, e amar o próximo como a mim mesmo. Fazendo isso, estou cumprindo com a lei e os profetas. Então essa coisa, eu defendo Salomão, eu defendo a Bíblia, eu defendo o pastor, eu defendo o templo. Defendamos aquele que Jesus disse. Tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não fez. Você não cuidou de mim. Quando foi que eu te vi assim? E não cuidei. Quando deixaste de cuidar um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome? Eu não vou defender Salomão, cara. O cara tinha 1000 mulheres. O cara tinha toda a riqueza que quisesse. O cara recebia ouro todo ano, um monte de peso de ouro, de milhares de quilos de ouro, de toneladas de ouro. O cara tinha tudo. Como é que eu vou tentar defender? Vai para a história. Vai para a história. Defenda a tua mãe, defenda teu pai, defenda teu irmão, defenda o desamparado, defenda o próximo, os carentes. Pesquise, estude. Então é isso aí. Esse meu irmão que discordou de mim, o próprio filho dele foi quem tirou. Foi quem tirou a cópia da carta. Da carta que dizia Jerônimo. Pedia perdão, porque foi obrigado a não traduzir direito, transliterar, colocar coisas no texto da Bíblia que não estava lá, porque o Papa queria. É um livro que foi muito manipulado. Eu não fiquei feliz com isso, eu não comemorei com isso, mas também eu não tenho culpa disso. E se eu estou falando isso e você não sabe, você ama a palavra, ame mais. Procure saber qual é a parte que você tem de praticar dessa palavra e cuidar e zelar. Não fica contra mim, não. Se for para ficar contra mim, tem de ficar contra os seus pais que lhe ensinou as coisas. Fica contra o professor do colégio. Fica contra os livros que estão ensinando aí. Não vai ficar contra alguém porque alguém descobriu a verdade. E qual culpa eu tenho, não é?
E aí, sobre Salomão, se você é fã de Salomão, seja, meu irmão. Vá lá para o templo de Edir Macedo. Não estou falando com meu irmão, não. Estou dando um exemplo aqui para qualquer uma pessoa que gostar de Salomão. Não tenho nada contra Salomão. E acredito que o Vitor Vanedo também não tenha nada contra. Acredito que o Ivan Lima, dos Fatos Desconhecidos, não tenha nada contra. Acredito que o Daniel Mastral não tinha nada contra, e nem eu tenho. E nem outros personagens da Bíblia têm contra. Eu nunca ouvi ninguém contra Salomão. Agora, dizendo que o cara preencheu o perfil de maçom e preenche o perfil de satanista, onde é que eu estou errado? Onde é que eu tenho culpa? Não, mas é porque eu gosto dele. Isso é coisa de pessoas inocentes, de pessoas que não estão pesquisando direito, né? Não pesquisando direito. Devia gostar de mim. Devia gostar de mim. Eu acho que aquilo que eu estou passando, que eu estou ensinando, se você não está pagando nada, se eu paguei seminário para aprender, se eu paguei o preço de renunciar tudo pela verdade e defender aquele que é mais fraco, baseado nas palavras do Messias, para quem tem mais ajudar quem tem menos, eu acho que deveria me amar um pouquinho mais do que amar um personagem que já está sepultado há muito tempo. Afinal de contas, eu estou vivo. Deveria amar um pouco mais a mim do que amar a Salomão, que ele já está em algum lugar, algum reino, seja de trevas, seja de luz, já partiu há muito tempo. Eu acho que eu devo amar mais do que Salomão ou do que a qualquer outro, o meu próximo, que está precisando de mim hoje. E aprendermos mais, abrir mais a nossa mente. Então é isso, meus queridos. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações. Deixo no final, na descrição do vídeo, o meu zap e deixo também o meu Pix, caso você queira cooperar com essa obra. Estamos juntos, até o próximo vídeo, um grande abraço em todos.